convidada é nutricionista. Estamos recebendo hoje a Priscila Provese, que vem nos falar hoje sobre alimentação saudável, principalmente com relação, agora estamos no período do Outubro Rosa. Eu fiz o convite para a Priscila, eu vi uma publicação dela no Instagram, falando sobre, numa palestra que ela deu aí numa empresa, sobre os cuidados com a alimentação saudável para as mulheres, agora nesse período relacionado ao Outubro Rosa. É sobre isso que a gente vai falar. Até fiz para ela a pergunta: tem relação a questão da alimentação com as questões relacionadas ao câncer de mama? E ela disse que tem. E vamos ouvir então a Priscila. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde aos ouvintes também. A relação do câncer e da saúde em geral, ela está totalmente ligada. Com a alimentação, né? Com a alimentação. Eu sempre falo que a nutrição, ela deveria ser levada a sério desde o nascimento, né? Na verdade, desde a gestação. Sim. Não só do nascimento, né? Da preparação para a gestação, tudo começa ali, né? A saúde da mãe, ela vai influenciar muitas vezes na saúde da criança e os hábitos que a gente vai adquirindo também ao longo da nossa vida pode ser causador também? Ser causador do câncer, né? Desenvolver, né? Porque o gene, na maioria das vezes, a gente já traz ali, mas para despertar esse gene, a gente precisa de algumas alterações no organismo. A gente sempre fala que são 3 vias. Tem a parte emocional, tem a parte da desnutrição e da intoxicação. Então, desnutrição e intoxicação a gente corrige muito através da alimentação. Sim. Intoxicação não só alimentar, do meio que a gente vive, né? Contato com produto químico, as mulheres, né? A nossa própria maquiagem, nossas unhas, tudo influencia. Hoje a gente tem muitos estudos mostrando relação dos produtos usados de beleza em geral que pode influenciar. Agora, uma coisa que eu sempre ouvi com relação à alimentação, a gente está numa época onde antigamente, né? Usa muito o termo antigamente, acho que eu e a Priscila que somos mais experientes aqui desse momento, né? Mas eu digo assim, as comidas eram mais naturais. Hoje a gente tem muito produto industrializado, tem muito produto que passa por uma série de processos. Isso é um fator que pode contribuir também? É um fator. É uma coisa que principalmente quando a pessoa já está passando, que foi o caso da palestra, né? Que eu fui fazer, é uma coisa que a gente retira da alimentação. Nesse caso não tem meio termo. Porque como tu vai limpar um ambiente se tu continuar intoxicando ele? Né? Assim, a gente sempre fala aí no mundo da nutrição que o melhor detox é não intox. Sim. Né? Não se intoxicar. Então, não consumir esses alimentos é um grande benefício para a saúde. Daí me vem a dúvida, né? Falar a palavra detox. Tem muitas essas coisas de, vou tomar um suco detox, um suco verde, né? Funciona. Eu gosto de tomar, mas eu não tomo porque, vou fazer um detox, vou tirar os metais pesados do meu corpo. Eu tomo porque eu sei que é saudável, eu gosto do sabor. Mas funciona mesmo? Funciona essa coisa de tirar os metais pesados, essa propaganda que o pessoal faz? Eu emendaria ainda da tua pergunta para Priscila, funciona e é saudável? É saudável para a maioria das pessoas. Para todo paciente a gente tem que olhar de forma individual. Mas falando num geral, o que acontece? Nosso corpo é uma máquina perfeita. Toda noite nossos órgãos, né, principalmente nosso rim, nosso fígado aí, ele faz um detox naturalmente. Né? Tem alimentos que ajudam nisso? Tem. Né? Num suco detox normalmente é colocado um abacaxi, que é digestivo. Tem aí a folha de couve, daí a gente associa com o limão, porque daí o ferro da couve é absorvido, então é super saudável e ajuda no bom funcionamento do organismo. É líquido. Eu sempre falo que começar uma alimentação saudável começa tomando água. É através do nosso suor e da nossa urina que o nosso corpo libera as coisas químicas que a gente ingere, que está aí colocado nos alimentos industrializados, ali, ultraprocessados, né? Nem todos os industrializados têm, mas os ultraprocessados sim. Então, começa tomando água. É o melhor. Aliás, água é bom para tudo, né? Funciona, né? Mas ao longo desse período também aprendi que tem quantidade para determinadas pessoas. Não pode, né? Também ultrapassar aí. Vou tomar quanto mais água, melhor. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite, tudo é equilíbrio. E quais são os principais erros alimentares que as mulheres cometem no dia a dia? Erros alimentares, eu diria que os ultraprocessados, porque ali dentro tem coisas que não deveriam estar, a gente não pode nem chamar de alimento, são aditivos químicos,
né? Eu acho que um estilo de vida sem praticar esporte, sem praticar uma atividade física, seja lá uma caminhada, 20 minutos por dia, eu acho que esses são os grandes fatores, assim, né? Se intoxicar com aquilo ali, que não é comida, e porque hoje as pessoas acabam tendo um pouco de medo da comida de verdade e não tem medo, às vezes, de tomar, sei lá, um refrigerante diet porque não tem calorias, né? Não se resume a calorias. Então... E até que uma coisa, Priscila, é que eu acho que, por exemplo, a idade minha e da Ana, que é a idade perigosa. Acho que começa já com 13, 12 anos, é aquela coisa, eu quero ser magra, eu preciso ser magra, verdade, uma obsessão. E começa a questão dos transtornos alimentares, né? Meu Deus, eu queria tanto comer um cheeseburger, mas eu vou ficar gorda, e vem aquela obsessão. Sim, a gente ri, mas é engraçado, mas é realmente isso, né? E aí que vem... Essa questão de lanche, de comer uma coisinha ou outra, ela faz mal? Eu tenho com que me preocupar uma vez ou outra? Uma vez ou outra, não. É como eu disse, tudo é equilíbrio. Eu vivi o que tu estás citando, né? Eu vivi durante toda a minha vida. Depois que eu comecei a estudar nutrição, eu tive um emagrecimento só com alimentação. Eu não fazia exercício físico, agora eu estou fazendo. Né? E a gente vê a mudança que é em tudo, na disposição. Por isso que eu falo, um dos grandes erros é, ao longo da vida, não se exercitar e não se alimentar de forma adequada. Então, uma vez ou outra, não define quem tu és, né? Como é a tua alimentação. O que define é as tuas escolhas diárias. Uma coisa que tu come em uma exceção não pode ser considerado um hábito. Então, a gente sempre fala de hábitos saudáveis, mas eu nunca... para pessoas que não têm nenhum problema de saúde, que buscam apenas o emagrecimento, eu nunca tiro tudo. Senão, atrapalha aqui, ó. São as quantidades, então? São as quantidades e também as exceções, como tu falou, eu quero comer um cheeseburger. Vai comer o teu cheeseburger, não fica pensando naquilo ali, amanhã é outro dia, volta na refeição seguinte, né? Pensando em emagrecimento. Sabe que essa questão de perder peso, ela é, quer dizer, delicada não, né? Tudo tem... A Priscila falando aí sobre, como você mesmo colocou assim, o exagero é sempre o grande problema, né? Sempre. Eu, por exemplo, estava buscando algumas indicações de como perder barriga sem tirar cerveja. Eu não sou um beberrão de cerveja, mas eu gosto de tomar uma cervejinha, principalmente final de semana, em casa, de forma moderada. E aí eu lembro que eu estava olhando na internet, e a gente vai pra internet, Priscila, e fica olhando as dicas assim, eu achei um personal que... E ele chamava atenção. E aí quando você busca isso, o algoritmo já te ajuda, né? E já apareceu lá ele com uma garrafinha de uma long neck de uma cerveja, perca a barriga sem tirar a cerveja. A minha esposa olhou assim, é claro, tu vai buscar quem diga o que tu quer ouvir. Na verdade, aí é que tá, às vezes a gente quer buscar uma resposta para algo que a gente quer ouvir, mas nem sempre o caminho é aquele, né? Às vezes você tem que fazer um sacrifício a mais. Mas nesse caso, tirar tudo não é a solução, né? Para quem quer emagrecer, né? Na maioria das vezes, não. Algo que se faz restrição normalmente volta como compulsão. Isso é comprovado cientificamente e também por experiência própria. E sobre o jejum intermitente, ele vale? Ou muito restrito? Eu acho benéfico. Eu acho benéfico. Mas é os de poucas horas, não os de muitas, né? Eu costumo dizer que até 14 horas eu acho bem interessante. Tem pessoas que eu sei que fazem mais, tem embasamento científico, mas também exige uma preparação, né? Exige uma preparação. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que não tem como falar de emagrecimento sem citar questão de canetas emagrecedoras. Eu adoro falar sobre esse tópico, porque eu já usei o Ozempic e me ajudou a perder ali uns 5 quilos. Só que é aquela coisa, né, Priscila? A cabeça não muda, né? A gente... Eu lembro, eu comia um prato tranquilo, um prato raso, digamos assim, eu tava cheia, mas eu queria comer mais, eu não conseguia. Ok, perdi ali 5 quilos, só que acabou o dinheiro, porque é caro, entendeu? E depois eu tomo remédio e acaba que eu engordei de novo, entendeu? Não era nem porque eu comia muito, eu também, um pouco, né? Mas é por causa dos remédios também. E aí perde o dinheiro, enfim. Mas tu acha que é uma questão válida se aliada com um médico certinho? Como é que funciona isso na tua opinião? Na minha opinião, eu acredito que sim, é válido. Não...
Já fui contra, mas a partir do momento que tu começa a estudar, tu não pode se embasar por coisas do nosso pensamento. A gente tem que se embasar pela ciência. Então é válido, é muito válido. Até tu falou no Ozempic, mas até o Mounjaro, que chegou agora aí com tudo, ele tem trazido os benefícios não só... Na verdade, ele foi desenvolvido para o diabetes, né? Então, ele tem trazido benefícios para vários problemas cardiovasculares. As pessoas falam... Tudo tem efeito colateral, né? Todo remédio que tu vai usar tem efeito colateral. E no caso das canetas emagrecedoras não é diferente. Tem a questão da digestão, é complicado, né? Retarda a digestão. Então... eu acho válido, com um bom acompanhamento, com o desmame correto. Não adianta usar uma caneta e parar de usar, né? Como tu falou, às vezes, né, na empolgação, vai ali, compra, tô emagrecendo e para do nada. Não acho interessante. Até com o endócrino, nutricionista junto, né? Os dois com aliados. Certeza. Psicólogo, principalmente. Psicólogo e nutricionista. A endocrinologista, claro, porque nutricionista e psicólogo não pode receitar o Ozempic nem uma caneta emagrecedora, né? Mas eu acho que a junção, o trabalho em conjunto desses 3 profissionais é que traz o sucesso, assim. Até avaliar se a pessoa já não teve algum transtorno, alguma bulimia, algo do tipo anteriormente, Precisa. Então, assim, eu falava da saúde em geral, eu vou muito para esse lado da saúde na nutrição, porque eu era pré-diabética, né? Tinha obesidade. Eu não usei as canetas emagrecedoras. Na época que eu emagreci, não tinha as canetas emagrecedoras aí. Então, eu emagreci realmente através da alimentação. Na raça. Garra, né? Na raça. Eu não fiz loucuras, né? Eu só me dediquei àquilo que eu estava aprendendo, colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo. E deu certo, né? Hoje tem aí alguns ajustes que eu quero fazer. Estou fazendo agora com exercício físico, que tudo é um conjunto. Nada é sozinho, né? Mas falando das canetas emagrecedoras, a obesidade, ela também é um problema de saúde. Não se considera relaxo, se considera, falta de vontade. E na verdade não é, ela é um problema de saúde crônico que tem que ser tratado como um problema de saúde. Então esses remédios, eles são benéficos, porque também a obesidade traz problemas. Vários problemas. Ô Priscila, o que é uma alimentação saudável de fato? Porque eu sou muito carnívoro, eu sou muito da carne. E às vezes eu vou almoçar em algum lugar, assim, boto o meu prato cheio de carne, tem mais de 50% de carne, né? E pouco verde, né? E alguém sempre diz, Damota, tá precisando botar um verde nesse prato aí, né? Você, às vezes você tá ali, Amanda já me puxou a orelha, não quer dizer que tá o verde nesse prato aí. O que é um prato ideal para quem quiser ter uma alimentação saudável diariamente? Se nós fôssemos falar no geral, é como eu disse no começo, tudo é muito individual. Depende do caso, né? Depende do caso, mas se nós fôssemos falar em geral, realmente metade do prato aí de salada, uma outra parte de carboidratos complexos, né, que são os carboidratos de absorção lenta, que no caso seria, sei lá, batata doce, batata inglesa, né, a comida mesmo ali, e a outra parte de proteína. No meu caso, não funciona assim. Para mim, funciona de outra maneira. Eu preciso reduzir um pouco também, aumentar a ingestão das proteínas, da carne, no caso, né? Então, é muito individual, mas eu diria que o equilíbrio, falando de um modo geral, de colocar aí uma variedade no teu prato e de comida feita em casa, ou até mesmo quando se busca no restaurante ali, coisas que tu vê que é o alimento mesmo. Não aquele molho preparado, aquela coisa que tu sabe que tem industrializado ali, né? Então, eu acredito nisso, assim, que o equilíbrio, montando o prato, assim, com variedade, seria uma opção saudável para quem quer começar a fazer alguma coisa. Agora, pegando ainda, voltando à questão a gente tá fazendo um papo mais genérico aqui, mas com relação ao câncer de mama, por exemplo, vou pegar esse tema que é o que a gente está em foco agora. A mulher que descobre um problema como esse, ela também tem que mudar o hábito alimentar? Existe alguma recomendação do que ela deve... Evidente que quem passa por uma situação como essa já vai ter um acompanhamento e tal, né? Mas para quem, de repente, se deparou com uma situação como essa, o que você recomendaria em termos de alimentação? Tirar os industrializados, né? Os industrializados, os ultraprocessados, na verdade, que são os alimentos que têm aditivos químicos ali junto, que na verdade às vezes nem é alimento. Sim. Tem só química mesmo, né? E
ao invés de dizer de tirar, tirando os ultraprocessados, eu acrescentaria uma alimentação com muito antioxidante, que o antioxidante ele faz reparação celular, né? Ele ajuda a proteger as células ali e tirar o açúcar. O açúcar, o câncer, ele se alimenta de açúcar. O grande mal de tudo é o açúcar, né? Infelizmente o açúcar refinado não é o único causador, como a gente já falou, mas o câncer, a célula do câncer, ela precisa de açúcar para se alimentar. Tu acha que se a mulher, ela aliando, né, o tratamento certinho com químio, tudo, e cuidando da alimentação, tu acha que essa mulher, ela consegue se curar do câncer em até quantos % se aliando a uma boa alimentação? Não tenho essa informação em porcentagem, mas grande parte também precisa ser força emocional, né? O nosso emocional manda tudo, na nossa saúde física, inclusive. Então... Precisa, né? Nesse caso precisa. E outra coisa, né? Pensando num tratamento de câncer, lá fora a gente vê já muito tratamento com dieta cetogênica, que aqui a gente vê que é utilizada bastante para emagrecimento, realmente seca muito rápido, né? Quem faz dieta cetogênica, mas o estado de cetose, ele faz a renovação das mitocôndrias que no caso auxilia no tratamento do câncer, faz renovação celular. Bom, 12:50, tempo é nosso adversário. Acho que eu vou ter que convidar a Priscila para um outro momento, porque o assunto ele rende, é um assunto muito interessante, e em 20 minutos a gente não consegue tirar, né, muita dúvida, porque realmente é um tema que é recorrente, é um tema que as pessoas têm curiosidade, têm interesse, então de repente vamos combinar um outro momento e para a Priscila vir aqui pra gente bater um papo. Quero agradecer ao Fernando, esposo da Priscila aí, que intermediou essa entrevista, né, Fernando? Um abraço, meu amigo Fernando, e agradecer a você, viu, Priscila, por a disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente e trazer essas informações tão esclarecedoras. Obrigado. Obrigada eu.